E rapaziada, o que tá acontecendo com o nosso menino HCTR11, tá? O bicho tá caindo demais, simplesmente ele não para mais de cair, tá? E o que realmente está acontecendo? Saiu o relatório gerencial do mês de fevereiro. É claro que a gente só vai conseguir realmente perceber os efeitos ao longo do tempo, tá? Só que vamos estar dando uma olhada rápida aqui no seu relatório gerencial e também no seu preço. Então, o primeiro ponto é que no último mês o HCTR11 caiu quase que 20%. O motivo todo mundo sabe, era aquele possível calote no CRI do circuito de compras. Inclusive, ele está logo em destaque no relatório gerencial que a gente vai estar conversando. E eu também já tenho uma crítica para fazer do HCTR, hein? Mas calma que a gente vai chegar lá. Nos últimos 6 meses está com uma queda de mais de 30% e no último ano 38%. Lembrando que quando a gente pega o histórico máximo dele, que ele foi criado lá no ano de 2018, ele já foi negociado à época mais de R$160. Então hoje, se a gente pegasse o valor máximo dele de 160 para hoje, é mais de 50%, tá? Então ele está sendo negociado muito abaixo do seu valor justo, com um desconto gigantesco, e estão simplesmente ali jogando pedras do HCTR11. Só que realmente você tem que acender ali a sua luzinha de alerta para o HCTR11, e é isso que nós vamos estar vendo no seu relatório gerencial com os mais detalhes. Porque o primeiro ponto é assim, se você quer realmente entender sobre o que está acontecendo com o fundo, venha sempre no relatório gerencial, tá? Então não tem o que discutir. Eu já dei uma olhada aqui por cima e vou mostrar alguns pontos do relatório do HCTR11, lembrando que ele divulgou faz pouco tempo. Então aqui, esse primeiro aqui, então o comentário do gestor, tá? O que ele tá falando aqui nesse gráficozinho aqui? Ele tá falando basicamente de ativos de crédito de high yield. O que seriam esses ativos de crédito de high yield? Seria o caso do HCTR, que ele investe na parte de crédito, na parte de CRIs, com um risco maior ali. Então, na teoria aqui, tá? Esses tipos de ativos com um risco maior, que buscam um retorno maior, acabam se sobressaindo. Porém, hoje, nesse exato momento, está muito ruim para o HCTR, porque além de ele sofrer vários calotes em seguida, um dos seus maiores CRIs da sua porcentagem do seu PL está sofrendo com isso. E considerando também que o fator econômico aqui no Brasil não está ajudando. Então tá com taxas altas, tá com desemprego alto. Então são várias coisas que acabam acarretando que joga o preço do HCTR lá embaixo. Tanto que não sou eu somente que falo isso, tá? Então se você olhar aqui um pouquinho mais para baixo no relatório gerencial, vai estar escrito aqui, ó, em contrapartida, a maior taxa de remuneração das operações financeiras via CRI há também um maior risco de crédito associado. Então aqui é aquilo que a gente sempre acaba conversando, tá? O CRI acaba pagando bastante? Sim, porém sempre tem um risco maior. Então muitas das vezes no passado aqui, não tão distante, a gente simplesmente ignorava esse risco. E esse risco hoje está acontecendo, então é cada vez mais constante esse risco. E quando acontece esse risco de se concretizar, aconteceu o calote, aconteceu o default, acontece ali o desespero no mercado. Então fique calmo nessa hora, tá? Porque acontece sim essa parte de inadimplência, porém a gente tem que estar sempre olhando como que o fundo está se comportando. E o ponto principal que é na minha visão é de que como ele comunica isso ao mercado. Porque tem muitas pessoas falando mal do HCTR11 e o HCTR11 não colabora. Então, o Deva mesmo, que tem um circuito de compras, publicou lá no Instagram que eles iam receber essa parte de dinheiro. O HCTR11 falou que ia dar mais informações e os caras simplesmente não deram, tá? Então, essa parte de comunicação do HCTR junto com o investidor está acontecendo ali uma grande ponte, está muito falha. Então, o HCTR tem que começar a deixar as coisas mais claras. Porque como a gente vai ver aqui no seu principal comentário do gestor falando de alguns CRIs, basicamente o fundo está com problema, só que não está deixando assim tão claro assim para a gente. E eu estou preocupado, porque o HCTR11 é a minha maior posição. Eu não vendi ela ainda, porém estou ali com pontinho em alerta em relação a ele. Então o primeiro CRI, que é o mais importante, que é o do circuito de compras, ele já comenta aqui bem aqui no finalzinho, tá? Então basicamente que houve realmente o atraso das obrigações pelo CRI, porém elas foram quitadas a crescida das multas previstas
contratual no dia 7/3, e é aquilo que eu já falei um pouquinho antes, tá? Então, realmente aconteceu esse pagamento do HCTR, tá recebendo dinheiro, porém os caras não publicou, os caras não lançaram um fato relevante, não publicaram no Instagram, tá simplesmente sendo uma comunicação muito falha. Então, o fundo já está apanhando no mercado e ele tá dando essa brecha, tá? Fora que aquele videozinho que o gestor postou, cara, não ajudou em nada, tá? Então, vamos aí fazer esse esforço para conseguir conversar melhor com o investidor, para quem é cotista, fazendo live no YouTube, fazendo live no Instagram, publicando alguma coisa ali no Instagram, mostrando realmente a realidade do fundo, porque é isso que vai trazer mais segurança. Porque o fundo está com problema? Sim, porém hoje eu acredito ali que a sua maior parte da oscilação não é por conta do problema, e sim por conta das incertezas. Então, quando está uma incerteza lá em cima, as pessoas simplesmente ficam desesperadas. E aí começa aquele efeito manada. Um começa a vender aqui desesperado, o outro vende, aí a terceira pessoa ali que começa a ver que está caindo também começa a vender. E esse efeito não tem mais fim. Tanto que se você observar no último mês, teve alguns dias ali que ele teve uma boa alta, por conta que aconteceu um efeito manada muito grande. Num dia caiu muito e no outro subiu muito. Então, de um dia para o outro, nem aconteceu nada. Então, simplesmente foi efeito manada. Um outro CRI aqui, comentando bem rápido, é do CRI da Wormhold, tá? Que atua ali na parte de multipropriedade. Então, ele já tem até uma palavrinha aqui, tá? Que ele fala que para a companhia conseguir se adaptar a este cenário macroeconômico com uma velocidade de vendas menor e um nível de extrato, está em uma negociação de waiver, tá? Cara, eu nem sabia o que era esse waiver, tá? E eu fui pesquisar o que é. É basicamente um perdão da dívida, tá? Então, aqui, olha, waiver é um pedido de perdão ou adiantamento de uma dívida, tá? Então, basicamente, esse CRI waiver aqui tá fazendo aqui meio que um perdão ali da parte da dívida para ele não receber esse calote e continuar recebendo o pagamento, tá? Então, esse é um outro grande ponto que você precisa se atentar. E na demonstração contábil, a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara, tá? Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, tá? Só que o que acontece? O HCTR11, ele não tá tendo a capacidade para manter o dividendo de 1,10, tá? Então, em setembro, ele lucrou 16 milhões, porém distribuiu 24. Então, o que acaba acontecendo? Se ele está lucrando 16 e está distribuindo 24, você não precisa ser nenhum gênio da matemática para descobrir que tem uma certa discrepância aqui, tá? Que ele estava utilizando ali as reservas de lucro que ele tinha. No mês de outubro foi a mesma coisa, no mês de novembro foi a mesma coisa e no mês de dezembro foi a mesma coisa. Então, do mês de setembro até o mês de dezembro do ano de 2022, para ele manter esse resultado de 1,10 por cota, ele estava sofrendo demais, estava tendo que gastar sua reserva ali de lucro. Já no janeiro de 2023, ele pagou apenas R$1 e com isso ele teve ali uma reserva de lucro de 5 milhões. E no mês de fevereiro, ele pagou 70 centavos, que foi bem menor. E o porquê que isso acontece? Quando a gente dá um zoom aqui um pouco maior, deixa eu aproximar aqui para vocês, você vai ver que no mês de fevereiro, você teve um resultado ali de receita de 18 milhões. E no mês de janeiro, você teve quase 30. Então, olha a discrepância gigantesca. Então, o HCTR11 deu uma minimizada ali no circuito de compras, que vai receber o dinheiro, que tem alguns CRIs que está com problema. Porém, quando a gente olha para a situação financeira do HCTR11, acaba se tornando um pouco mais preocupante, porque são quase 10 milhões de diferença. E o que isso acaba ali, acaba ali mostrando a gente quando o fundo vai distribuir o dividendo. É claro que a grande maioria das pessoas não olha para isso, olha somente para o dividendo. E quando o dividendo vem lá embaixo, aí que começa a correr atrás das informações. Só que acontece, você, como é um inscrito do canal, está sempre muito bem informado. Então você já sabia disso, que o HCTR11 estava sofrendo para conseguir pagar esses 1,10 e que se acontecesse algum calote, como aconteceu, o fundo vai acabar sofrendo demais. O tipo de subordinação que a gente sempre fala em todo vídeo, tá? É sempre muito importante quando você tiver algum CRI, sempre buscar ali uma questão de proporcionalidade. Como assim? Você sempre buscar cotas seniors com a maior taxa possível. Porém, o HCTR11, como é um fundo ali um pouco mais high yield, ele acaba buscando não somente cota sênior, mas sim cota subordinada, pois assim eles conseguem uma taxa maior. E com essas taxas maiores, acontece um risco maior, como a gente já disse no começo do vídeo. E quando a gente olha aqui para o seu tipo de ativo, a gente vai ver que tem 21% do seu patrimônio líquido inteiro em outros FIIs e 78% em CRIs.
E o que eu acabo falando isso? Sabe esse XBXO aqui, ó, que seria quase que 41%? Dá quase que 9% do PL do HCTR11. Lembrando que eu estou fazendo uma conta de padeiro aqui bem por cima, tá? Então, o que isso acabou acontecendo? Esse XBXO é basicamente o circuito de compras. Então, o HCTR11 sempre foi muito criticado por conta disso e ter uma dupla exposição. Quando você olha aqui um pouquinho mais para baixo, você vai ver que somente no circuito de compras das cotas sênior ele tem mais de 6% do seu PL e também tem mais CRI das cotas de mezanino mais 0,81. Então quase que 18% ali basicamente do HCTR11 está envolvido nessa CRI do circuito de compras. Então quando o CRI sofreu com isso, o HCTR11 acabou sofrendo demais. E é aquilo que o mercado sempre fala, né? Quando um fundo imobiliário começa a fazer isso, todo mundo começa a apontar o dedo ali que é errado fazer isso não acontece. Só que quando estava recebendo dividendo, ninguém reclamava. E o pior aconteceu. O que acabou acontecendo? Veio o default e o HCTR11 acabou sofrendo demais com isso. O que eu estou fazendo agora com as minhas cotas? Eu estou aguardando os próximos meses para ver como a gestão vai ali se posicionar. Porque assim, eu já estou num prejuízo gigantesco da HCTR11, tá? Então se eu sair dele agora, pode ser que eu nunca mais consiga recuperar esse prejuízo que eu estou nele. Porque caiu muito, eu estou com quase 30%, 40% ali negativo do meu preço médio em relação ao HCTR11. Porém, também não estou 100% confiante comprando mais cotas. Estou ali posicionado, bem posicionado, para falar a verdade, e estou aguardando os próximos meses. Por quê? Como a gente vai saber se o fundo vai melhorar ou não? Primeiro que ele tem que resolver essa parte do circuito de compras. Ele resolvendo isso, já resolve 50% dos seus problemas, porque essa é a maior exposição que ele tem hoje. Então, ele resolvendo isso, já resolve uma boa parte dos problemas. E resolvendo isso, provavelmente os próximos dividendos vão vir melhor. Então, eu estou aguardando. Seria uma posição ali de manutenção, como o pessoal costuma falar. Não estou nem comprando e nem vendendo. Estou ali apenas aguardando as próximas informações que serão passadas pelo HCTR11. Então, já comenta aqui pra gente o que você está fazendo e o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?